Apocalipse 3, do 18 ao 19, está faltando um finalzinho ali do verso 19, mas eu vou ler, diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro, refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Esse é o texto que eu separei para hoje. Semana passada, nós meditamos em Apocalipse 3, só que no versículo 1. O versículo 1 dizia assim: ao anjo da igreja escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vive e estás morto. Com base nesse finalzinho aqui, de que tem nome de que vive e está morto, nós meditamos semana passada de alguns perigos que podem levar uma igreja a morrer. Nós meditamos sobre vários motivos e poderíamos falar de mais motivos. E aí nós chegamos à conclusão ao final do culto, e sabíamos já dela, de que para que uma igreja morra, primeiro não precisa que as portas fechem. Para que uma igreja morra, não precisa que fique 0 membros aqui dentro. Para que uma igreja morra, não precisa que um trator venha aqui e coloque abaixo esse prédio. Para que uma igreja morra, basta que os valores de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus não faça mais parte dessa igreja. E aí a gente também chegou à conclusão de que para que uma igreja morra, é necessário que antes os seus membros morram espiritualmente. Então uma igreja não morre do nada. Ninguém vai passar aqui da noite para o dia, tanto na congregacional, na batista, na assembleia, na metodista, e vai dizer: ih, aquela igreja morreu. Ontem estava viva, hoje morreu. Não. Há sinais que acontecem no decorrer do tempo, e é comum que os membros daquela igreja morram espiritualmente, para que depois aquela igreja venha também a morrer. Então nós falamos semana passada que uma igreja corre perigo de morrer quando para de pregar a verdade e começa a pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Falamos semana passada que uma igreja corre perigo de morrer quando imita o mundo. Em terceiro lugar, uma igreja corre perigo de morrer quando nós enganamos a nós mesmos e começamos a achar que tudo vai bem, quando tudo à nossa volta vai mal. Jesus escreve 7 cartas, Jesus dita, 7 cartas para João, que a gente está meditando aqui. São 7 igrejas, começa lá no capítulo 2 e vai até o capítulo 3. Todas essas igrejas, com o passar dos anos, vieram a fechar suas portas, elas morreram. E aí, se você for ler, as 4 igrejas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, elas recebem elogios e repreensão da parte de Deus. 2 igrejas ganham só elogios, Esmirna e Filadélfia. E tem uma igreja, que é a última que a gente está lendo aqui hoje, que ela ganha só repreensão. Deus só puxa a orelha. E Deus termina, depois de puxar a orelha dessa igreja, dizendo: eu te aconselho, foi o texto que a gente leu, que de mim compres ouro, vestes brancas e colírio. Aí Deus termina dizendo para essa igreja assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo, ou seja, eu amo vocês, por isso eu repreendo e disciplino. Então, diante dessa análise que a gente fez semana passada, de que umas igrejas físicas, igrejas, instituições podem morrer, qual seria o socorro? Qual seria o remédio? Qual seria a solução? Qual seria o caminho? Qual seria o conselho de Deus? Aí quando a gente chega na última igreja, começou lá no capítulo 2, quando chega no 3, Deus dá o conselho, Ele diz: te aconselho, compre ouro refinado pelo fogo, compre vestes brancas, compre colírio, e porque eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então, já de cara, para que a gente entenda, Deus Jesus é o conselho, o socorro, o remédio, a solução para uma igreja que corre perigo de morte. E é isso que a gente vai avaliar rapidamente. Apenas 2 aplicações que eu quero fazer nessa noite. A primeira é que a gente precisa compreender, precisa entrar na nossa mente, precisa fazer parte da nossa verdade, que Jesus conhece a sua igreja. Às vezes eu acho que eu tenho sido até repetitivo, às vezes eu acho até que eu
passo várias vezes na mesma aplicação, na mesma colocação, mas aí os professores, as professoras que estão aqui e até os pais sabem que faz parte da didática e até para que a criança aprenda, você repete muitas vezes a mesma coisa para que fique guardado no coração e na mente. Então, eu falo vários cultos aqui e eu quero que os irmãos entronizem isso no coração de vocês. A gente precisa entender que Jesus conhece plenamente a minha vida, a sua vida. Jesus conhece a sua igreja. Depois, com calma, você olha, começa no capítulo 2 e acaba no 3, lê uma por uma. Em todas as cartas, são 7, Jesus diz assim: eu conheço, uma por uma. No capítulo 2, verso 2, ele diz: conheço as tuas obras, primeira carta. Aí ele segue, no verso 9 ele diz: conheço a tua tribulação. Aí no versículo 13 ele diz: conheço o lugar aonde você mora. No capítulo 3, verso 1 ele disse: conheço as tuas obras. No verso 8 ele diz: conheço tuas obras. Segue, e aí no verso 15, é o último, ele diz: conheço tuas obras. E aí segue, eu estou lendo só o início. O que eu quero chamar a atenção para isso? Quando a gente olha no original a palavra conheço, que Jesus está falando aqui, é saber. Jesus sabe, e é um saber completo. Se você olhar para uma criança, para um adolescente, para um adulto, para um idoso, o saber deles se diferencia. Quanto mais o tempo passa, essa pelo menos é a lógica, é normal que as pessoas conheçam mais da vida, conheçam mais da Bíblia, conheçam mais de tudo que está à sua volta. Mas o que Jesus está dizendo aqui é: eu não aprendo com o passar do tempo. O meu saber, o meu conhecer, não é de acordo com o que você faz. A Igreja Congregacional de Andorinhas tomou determinada atitude. Aí Jesus fala: agora eu estou sabendo. Jesus não fica sabendo, ele simplesmente sabe. Ele conhece, é um conhecimento pleno. E aqui, irmãos, entra uma verdade que a gente tem que tomar cuidado. Esse saber de Jesus, ele pode trazer conforto ou ele pode trazer vergonha. Porque saber que Jesus sabe tudo sobre mim e sobre você, saber que Jesus sabe tudo sobre a Igreja Congregacional de Andorinhas, pode nos trazer dois sentimentos. O primeiro é conforto, dizer: graças a Deus, o meu Senhor sabe de todas as coisas e eu posso descansar. O segundo é ficar envergonhado e dizer: misericórdia, Jesus sabe de tudo que eu faço, escondido, e que o pastor não sabe, os irmãos da igreja não sabem. Então, meus irmãos, saber que Deus sabe é perigoso, porque pode trazer conforto, como pode trazer vergonha. Quer ver um exemplo aqui? Depois você lê. Na igreja de Sardes, Jesus diz assim: olha, você acha que é viva, está no capítulo 3, versículo 1, mas eu te conheço, e tu é morta. Aí segue, na igreja de Esmirna, capítulo 2, verso 9, Jesus diz assim: olha, tu és uma igreja pobre, mas eu te conheço, e eu te considero rica. Então uma igreja achava que era viva, Jesus diz: não, eu conheço o profundo, eu conheço o escondido, eu te vejo, eu vejo aquilo que as aparências não vê, eu vejo aquilo que os olhos não veem. Você diz que está viva, mas tu está morta. Aí segue, Jesus diz assim: mas para essa igreja que todo mundo diz, aquela igreja é pobre, Jesus diz: tu és rica. Já Laodiceia, que era rica, está no versículo 17 do capítulo 3, Jesus diz: tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É Jesus que diz, irmão, está lá no 3,17, não sou eu não. Jesus olha para uma igreja que aos olhos de todos era riquíssima, a igreja de Laodiceia. Jesus diz: não. Tanto que, eu estou falando do 17, o 18 que a gente leu, diz: compres de mim, compre ouros. Você acha que é rica? Tu é pobre, tu é miserável, tu é cega, você é nu. Aí Jesus diz: compra de mim vestes brancas, compra de mim colírio para que você possa ver. Então Jesus conhece a igreja no mais profundo. Jesus conhece a minha e a sua vida como ninguém conhece. Aí o texto segue, em Éfeso, Jesus vira para a igreja e diz assim: olha, eu te conheço. É famoso na redondeza que você tem uma boa doutrina, era uma igreja que pregava a verdade, mas Jesus vira para aquela igreja e diz: mas te falta o amor. Você conhece a verdade, mas não ama o próximo. Conhece a verdade, mas perdeu o primeiro amor. Já a igreja de Tiatira, Jesus diz: olha, você tem amor, mas não tem doutrina. Você aceita no teu meio hereges,
falsas doutrinas, heresias. Então perceba uma coisa, nem sempre aquilo que a gente vê, nem sempre aquilo que o mundo aparenta, nem sempre aquilo que a gente transparece para as pessoas, porque a gente pode transparecer muita coisa, meu irmão. Basta uma roupa alinhadinha, uma Bíblia debaixo do braço, um cabelo penteado, basta decorar alguns versículos bíblicos, que a gente pode parecer muita coisa. Mas Jesus diz, eu te conheço. E aí, como eu disse, nós podemos tremer diante dessa afirmação, ou nós podemos nos regozijar e dizer, graças a Deus, o Senhor me conhece. Então, eu citei todos esses exemplos para que a gente entenda que se tem alguém que conhece a sua igreja, se tem alguém que sabe qual o remédio, qual o socorro, qual a solução, qual a escapatória para a sua igreja e para os membros da igreja, esse alguém é o Senhor Jesus. Talvez você se sinta incompreendido, talvez você ache que ninguém te entende e que ninguém sabe pelo que você está passando. Meu irmão, a Bíblia está cansada de dizer, Deus te conhece. E aí, repito, de um lado, isso conforta, porque eu não preciso ficar procurando a aprovação de ninguém, eu não preciso ficar, embora nós possamos procurar os nossos irmãos para conversar e dizer, olha, eu estou passando por isso, me ajuda aqui, ora comigo nessa situação. Meu irmão, Deus conhece. Dobre o joelho, fecha a porta do seu quarto, sente na tua cama com a sua família, com os seus filhos e ora. Então, por um lado, isso consola, mas por outro lado, irmãos, a partir do momento que a gente começa a viver um evangelho mentiroso, quando a Bíblia diz, eu conheço, isso é motivo para que as nossas pernas se estremeçam, para que a gente fique realmente com medo, com temor, com tremor, porque Deus conhece a nossa falta de oração, nossa falta de leitura bíblica, nossa falta de santidade. Deus conhece quando a gente não ama o irmão, quando a gente não perdoa, quando a gente não leva a sério a palavra dele. Deus conhece quando a gente simplesmente frequenta a igreja e tem o nosso nome no hall de membros. Deus conhece. Então, Cristo valoriza tanto a sua igreja, que Ele conhece o profundo de cada um que faz parte dela. Então, cuidado, se você tem vivido ou tentado viver um evangelho verdadeiro, seja consolado, Deus conhece, Ele sabe. Mas se você tem vivido um evangelho, digamos que distorcido, cuidado, porque Deus sabe de todas as coisas. Há muitos, que querem conhecer a Cristo, mas não querem saber da igreja, e quando Jesus está falando para cada uma dessas igrejas, Ele está dizendo, eu conheço a igreja. Um texto muito conhecido, e que as pessoas gostam muito de citar, quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato, e muita gente diz que esse versículo é Jesus batendo no coração do pecador, mas não é Jesus batendo na porta da igreja. Essa igreja estava tão perdida, que é o texto que a gente está lendo, de Apocalipse 3, só que é a sequência, a gente parou no 19, no 20, ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Jesus está falando para a igreja estava tão perdida nos caminhos dela, que ela havia fechado a sua porta e jogado Jesus para fora. E essa é uma realidade de muitas igrejas hoje em dia. Eles estão muito felizes com a maneira que eles vivem, então eles não precisam mais de Jesus. A arrecadação é boa, a igreja está cheia, só tem prosperidade, a igreja é rica, abastada, o pastor prega aquilo que todo mundo quer ouvir. Para que Jesus? Para que falar de pecado, de santidade, de céu? Falar que Jesus vai voltar então, para algumas pessoas, pelo incrível que pareça, é um problema, porque as pessoas não querem abrir mão. Embora nós tenhamos que ter os nossos sonhos, as pessoas dizem, olha, se Jesus voltar amanhã, como é que fica a minha faculdade? Como é que fica o meu sonho de casar, de ter mais um filho? Quando na verdade o nosso maior desejo deveria ser que ele voltasse. Então Jesus diz, olha, eu te conheço, eis que estou à porta e bato. Então é impossível querer conhecer Cristo e não querer fazer parte da igreja que Cristo deseja ter comunhão. Então, meu irmão, a gente tem passado e tem vivido momentos difíceis. Eu acredito que com o passar dos anos, isso só vai piorar, tanto na nossa sociedade, quanto no seio da igreja. Eu oro
E eu incentivo que você ore para que Deus avive a obra dele, para que Deus desperte um povo, para que Deus salve pecadores, para que o nosso país melhore, para que a nossa saúde melhore, para que o pobre tenha mais acesso aos meios de subsistência, para que o racismo seja extinto, para que o preconceito acabe, para que as mulheres sejam valorizadas e honradas. Eu incentivo você a orar, mas te digo, eu acho que o mundo caminha de mal a pior. E aí a palavra de Deus para mim e para você nessa noite, para a nossa igreja, embora eu compreenda que os anos que nos esperam serão muito duros, eu conheço a minha igreja, eu conheço as obras da igreja, eu conheço a vida da igreja, eu conheço o passado da igreja, o presente da igreja, o futuro da igreja. E aí de novo, irmãos, às vezes a gente fica aflito, e eu fico, principalmente como pastor de igreja, mas meu irmão, Deus conhece o passado da igreja de Andorinhas, o presente, já sabe o futuro. Foi Deus que fundou, abriu essas portas, foi Deus que a sustentou de portas abertas, foi Deus que trouxe cada um de vocês aqui e levou aqueles que Ele aprouve levar. Foi Deus que compôs essa igreja, foi Deus que trouxe e levou pastores para essa igreja, foi Deus que salvou pecadores, uniu casais, realizou casamentos, deu crianças para essa igreja. Ele é o dono da igreja. E aí, nesse tempo tão turbulento, a gente tem que olhar e dizer: Ele me conhece, Ele conhece a nossa igreja, Ele vê tudo, Ele sonda todas as coisas, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece a nossa tribulação, nosso aperto, nossa dificuldade, Ele sabe até onde podemos suportar, e a Bíblia diz que não há prova que nós não possamos suportar, porque Deus nos dará sustento e força para tal. Então, meus irmãos, é tempo de orarmos, é tempo de nos arrependermos, é tempo de nos voltarmos a Deus, é tempo de buscarmos cura, remédio, socorro, restauração, mas não procure isso em nenhum outro lugar, nem mesmo em mim. Procure isso em Jesus. O conselho está ali: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Nós precisamos ver, meus irmãos. Não somos daqueles pentecostais que ficam vendo tudo e mais um pouco, mas nós precisamos ver com os olhos espirituais o que Deus fez, o que Deus está fazendo, o que Ele há de fazer, como Ele nunca nos abandonou, nunca nos desamparou, quando Ele nunca permitiu que essa igreja fechasse as portas, quando Ele nunca permitiu que perdêssemos a nossa fé ou abandonássemos o Evangelho, como Ele tem nos sustentado desde o dia em que nos convertemos até hoje, e vai nos sustentar até quando Ele vier. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus nos conhece. A gente tem que parar um pouco, embora eu falei semana passada aqui, eu assista jornal quase que o dia todo, a gente tem que tirar um pouco os nossos olhos do que tem acontecido aqui e agora. Não estou dizendo para você ignorar e fingir que nada está acontecendo, mas a gente tem que ver que Deus sabe, que Deus conhece, que Deus jamais perdeu e jamais perderá o controle de sua igreja. Ele diz: conheço as tuas obras, certo? Então essa é a primeira aplicação que eu queria fazer. A segunda, Jesus já disse, é o único socorro para a sua igreja, e essa é uma aplicação também que eu repito, talvez quase todo domingo aqui. E por que eu repito isso sempre, irmãos? Eu acho que é muito importante. Eu acho que saber que Jesus é tudo o que precisamos, muda completamente a sua visão do Evangelho. Eu vou ser até um pouco duro aqui no que eu vou dizer, mas eu acho que aquele e aquela irmão ou irmã que se diz cristão, mas não compreende que Jesus é o seu tudo, tudo o que precisa, tudo que tem, tudo que necessita, ele não entendeu o Evangelho. Vou ser duro e vou dizer que está cheio de gente na igreja que não entendeu ainda o Evangelho. Está cheio de gente dentro da igreja que ainda não tem Jesus como seu único caminho, verdade e vida. Está cheio de gente dentro da igreja que na hora de pedir socorro, repito, a gente pode
nos fazer valer de médicos, enfermeiros, remédios, irmãos, mas o nosso único socorro, o nosso Salvador, sustentador, redentor, justificador é Jesus, meu irmão. Por isso que eu repito isso a cada domingo, porque, ao meu ver, o que me diferencia mais daquelas pessoas que só frequentam uma igreja e não são cristãos, não é se eles são avivados ou tradicionais, se eles são pentecostais ou presbiterianos, se eles falam em línguas ou não falam. Para mim, o que mais me diferencia de um cristão, de um falso cristão, é como eu encaro quem Jesus é. É como eu entendo que Jesus é o Senhor da minha família, do meu trabalho, da minha profissão, dos meus dons, do meu talento, da minha saúde, de tudo que tenho, da minha casa, dos meus bens, de tudo, até mesmo dos meus problemas. Para mim é isso que divide. Embora a gente divida, de um lado estão os tradicionais, do outro lado estão os pentecostais, tem a assembleia, tem a metodista, tem a presbiteriana. Para mim, eu divido quem é cristão e quem não é cristão da maneira que as pessoas veem Jesus Cristo. Para mim, aqueles que veem Jesus apenas como um paliativo, para mim, aqueles que veem Jesus apenas como uma opção, dentre tantas opções, eles não entenderam nada. Essa semana, uma pessoa evangelizava outra pessoa e me mandava mais ou menos o teor da conversa, e a pessoa respondia: não, eu já tentei em todas as religiões, em todas, e eu não sinto vontade de seguir a religião evangélica. Essa pessoa não entendeu quem é Jesus. É por isso que ela já tentou em todas as religiões e não conseguiu. É por isso que, inclusive, ela já deve ter entrado numa igreja evangélica, feito uma campanha, dado até dinheiro, e não conseguiu, porque ela não entendeu que Jesus é o único socorro para uma igreja. Jesus é o único socorro para mim, para a sua vida. Jesus é o único socorro para uma igreja que corre perigo de morrer. A solução para uma igreja não está no homem. A solução para uma igreja em perigo não está no ecumenismo religioso, na mistura de religiões. Vamos fazer um caldeirão aqui de mistura e que Deus é um só. A solução para uma igreja em perigo é Jesus Cristo de Nazaré. Se você ler depois essas 7 cartas, Jesus faz várias afirmações, aí eu anotei algumas aqui. Ele diz assim: eu sou o primeiro e o último. Aí ele diz: eu sou aquele que tem a espada afiada. Aí ele segue e diz: eu sou aquele que venceu a morte. Isso, cada pedacinho está em uma carta. E numa outra carta Jesus diz: eu sou o santo, o verdadeiro. Esse é o meu e o seu Senhor. E a gente precisa aprender isso de uma vez por todas, porque isso vai fazer para mim toda a diferença na hora da salvação. Repito, embora eu tenha as minhas preferências teológicas, eu acho que fazer parte da Batista, da Assembleia, da Metodista ou da Presbiteriana não vai fazer diferença nenhuma na hora da salvação. Mas a maneira como as pessoas encaram Jesus, a maneira como as pessoas olham para Jesus, veem Jesus, creem em Jesus, vai fazer toda a diferença na hora da salvação. Toda a diferença. E infelizmente as pessoas têm usado Jesus apenas como um substituto ou como um band-aid para os seus problemas. Cristo é suficiente, totalmente suficiente, para preencher todas as necessidades da sua igreja. Todas. Irmãos, como eu digo, às vezes a gente precisa sair um pouco do nosso mundo. Entre na internet, procure um louvor, procure um culto de uma igreja africana. É claro que a cultura deles é aquela, eles dançam muito, pulam muito, cantam alto. A nossa cultura não é essa. Mas o que eu quero dizer é, olhe para eles e perceba como Jesus é suficiente. Eles não têm uma igreja grande, bonita, aparelhagem de som, não tem live, não tem melodia, nunca acertam o tom, Meuri, que o diga nosso irmão querido Oswaldir, nunca acertam o tom, mas estão sempre cheios de Deus, o Espírito Santo, cheios de unção, cheios de poder, porque para eles Jesus é suficiente. Olhe para as igrejas perseguidas, onde os irmãos não podem ter Bíblia, se encontram escondidos na calada da noite, são presos e ameaçados de morte. Pergunta: por que você faz isso? Por que você segue essa religião maluca que querem te matar? Ele vai dizer: porque Jesus é
suficiente. Mas você não tem nada, não tem onde morar, não tem onde reclinar a cabeça, teu pai te abandonou na cruz, falaram isso para Jesus. E muitas vezes os cristãos são acusados disso, você não tem nada, sua vida é horrível. Desde que você começou a servir esse Jesus, as coisas pioraram, está passando por um monte de luta, pelo monte de problema, mas Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Jesus é suficiente para avivar a sua igreja, guardar a sua igreja, proteger a sua igreja e nos levar até aquele grande dia glorioso. Jesus, meu irmão, Jesus, nós, eu e você, somos só ferramentas, só instrumentos. Os irmãos do louvor, os oficiais dessa igreja, somos servos de Jesus. Ele é suficiente. Cristo diz: compre ouro, porque a igreja vivia numa pobreza espiritual. Não é ouro, né? Pedras preciosas. O ouro aqui é apenas uma simbologia da pobreza espiritual. Jesus diz: compre vestes brancas, para a falta de santidade que a igreja estava vivendo. A igreja estava suja, cheia de lama, de pecado. Jesus: compre vestes brancas. E aí ele diz: compre colírio, porque a igreja estava cega, sem discernimento espiritual. Como eu disse, nós não somos daqueles que saem vendo todas as coisas, mas precisamos ver que Jesus sabe e conhece a sua igreja. A igreja pertence a Jesus, Ele controla, Ele governa, e só Ele tem autoridade sobre a sua igreja. Semana passada falamos que uma igreja corre perigo, e hoje a gente diz que uma igreja em perigo precisa de uma única coisa: Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré. Todas as outras coisas, meus irmãos, são consequências. Uma igreja precisa de oração? Sim. Uma igreja precisa cantar com coração? Sim. Uma igreja precisa de leitura da palavra? Claro. Uma igreja precisa que os irmãos se amem, de comunhão, de confraternização, que os irmãos estendam a mão uns para os outros? Claro. Mas isso tudo é consequência. O que a igreja precisa é de Jesus Cristo de Nazaré. A igreja precisa entender que Ele repreende e exorta a todo aquele a quem ama. Jesus é aquele que tem o Espírito e o derrama sobre sua igreja. Jesus é aquele que tem o poder e pelo seu Espírito levanta da morte quem Ele quer. Jesus é aquele que do sono do mundanismo ressuscita a sua igreja. Quero terminar dizendo: o que nós mais precisamos é de Jesus Cristo, em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos de Jesus em nosso meio, nós precisamos de Jesus em nosso louvor, nós precisamos de Jesus em nossas orações, nós precisamos de Jesus em nossa pregação, nós precisamos de Jesus em nossa vida. É disso. E irmãos, eu poderia pregar isso todo domingo, e eu estaria satisfeito, porque eu sei que isso me levará e te levará para o céu. Nós precisamos de Jesus em todas as áreas da minha e da sua vida. Ponto. Eu poderia pregar isso até Jesus vier, até Jesus voltar. Eu poderia pregar isso aqui e na tribo indígena mais distante que a gente conhece. Isso seria a pregação extremamente eficaz. Nós precisamos de Jesus e de nada mais. Talvez tenhamos muitas coisas, e isso até nos atrapalhe, e nos falte Jesus em nossa vida. Amém? Quero terminar. Jesus conhece tudo, e aí eu deixo uma pergunta: isso para você é conforto ou é vergonha? Isso te acalma ou te amedronta? Jesus conhece tudo que fazemos desde a hora que acordamos até a hora que dormimos. Como que isso chega na sua vida? Isso aquieta a tua alma e te faz dormir tranquilo, ou isso te deixa nervoso com as consequências? Segunda coisa, para terminar: Jesus é tudo que uma igreja precisa. Jesus é tudo que eu e você precisamos, desde agora e para sempre. Amém?